Eu vou te explicar por que que eu prefiro contratar CLT. Eu tenho agência desde 2010, eu já analisei mais de 8.000 agências que são clientes ali do Reportei, e vou te dizer por que eu acho que você deveria seguir esse caminho também. Às vezes você acha que está sendo o malandro da história, e daqui 2, 3 anos você vai olhar e você era o otário e não sabia disso. Primeiro ponto, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma perspectiva que eu já vi muita coisa acontecer, tá? Então, assim, eu já vi muita agência surgir, muita agência cair, muitos modelos surgirem, muitos modelos caírem. Então, eu vou falar o que funcionou melhor para mim. E um pequeno adendo, tá? Se você tá começando, tô começando meus primeiros empregados e tal, cara, é uma realidade muito diferente. Às vezes você faz o que você pode, você contrata ali alguém PJ, busca alguém estágio. Eu sei que isso acontece no começo, tá? Então, assim, isso não é para quem tá no começo, isso é para quem já passou dessa primeira fase e tem que tomar cuidado para não ficar viciado nesse jogo mais fácil que é o PJ. Primeira coisa que causa de problema para você o funcionário CLT versus PJ. O PJ, ele tem maior rotatividade que o CLT. Você vai reparar uma coisa, o CLT, ele quer seguir uma carreira, isso em qualquer área, tá? A gente contrata desenvolvedor CLT, a gente contrata designer, conteúdo, área comercial CLT. Então, o CLT, ele quer seguir uma carreira, ele precisa no LinkedIn dele para colocar onde ele está hoje, ele precisa mostrar que ele teve consistência, que ele teve resultado, ele quer seguir nesse mundo. Existem milhões de pessoas que querem seguir esse mundo e o jeito para fazer isso é CLT, não tem jeito. Você quer trabalhar numa grande empresa, você quer trabalhar no Google, você vai ter que ser um carreirista, você vai ter que ser um CLT, beleza? O PJ, ele já é uma pessoa que entra com mais risco. Ele sabe o risco que ele tem de ser demitido a qualquer momento. Então, normalmente, o PJ, ele até por direito, ele pode trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você não pode exigir que um PJ só trabalhe para você. Então, esse PJ, ele vai seguir um caminho de mais risco. E os PJs que são mais calejados, estão mais tempo no mercado, eles sabem que eles podem ser demitidos a qualquer momento. Então, eles também vão sair da sua empresa com muito mais facilidade. O CLT, ele sabe que ele tem mais direitos. Então, quando você está numa relação com um PJ e ele recebe uma proposta, a saída dele é muito mais fácil para ambas partes. O CLT, isso também acontece, mas você percebe, é uma pessoa que ela não pode ficar pulando toda hora, tá? Então, assim, o que que eu vejo acontecer? A galera CLT tende a permanecer mais tempo na sua empresa do que o PJ. Então, a agência tem um problema muito grande de rotatividade, então o CLT resolve isso. E aí, vou te falar uma coisa, sendo bem sincero, faz as contas, tá? Você paga 3, 4 mil PJ para uma pessoa, você, na verdade, não tá economizando tanto assim nos direitos trabalhistas ali, você tá correndo um risco muito alto e você tá prejudicando aquela pessoa, tá? Então, assim, idealmente, se você tá nessa faixa de orçamento, você deveria pagar CLT. Ela não vai ter tanto desconto trabalhista assim, ela vai ter toda a segurança de um emprego estável, né? Enfim, você vai perceber que quando tá nessa faixa de 2, 3, 4 mil reais, poxa, o PJ é até uma injustiça com a pessoa que tá do outro lado, mas ela aceita às vezes porque é o que ela tem, tá? Agora, claro, quando você vai para faixas maiores, 7, 8, 10 mil, o jogo muda, mas aí também você vai estar falando com pessoas mais seniores. Então, é muito difícil você construir uma cultura, uma equipe com um time PJ. Mas vamos supor que você conseguiu construir um time e você está na segunda etapa. E aí eu vi isso acontecer com muita agência recentemente, tá? Quando você tem uma pessoa PJ, você não pode exigir dela exclusividade. Se você exige, você já está errado. Você não pode exigir que ela tenha um e-mail da sua empresa, não pode. Que ela tenha horário, não pode. Não pode exigir hierarquia, não pode ficar dando ordem para essa pessoa. Ela é um prestador de serviço. Imagina que é o seu contador. Você pode exigir do seu contador o horário que ele vai trabalhar para você? Não pode. Então, isso é o PJ, tá? Você seguir estritamente a lei, de boa. Mas normalmente a pessoa não faz isso. Eles pedem para o PJ ser o empregado. E é aí que existe o problema. Porque assim, legal, você vai lá, dá porrada na cara lá, briga, né? Não, vamos lá, vamos fazer. Começa a dar ordem. E aí um dia, daqui a 2, 3 anos, você tá lá com 30, 40 funcionários PJ e um deles te processa. E aí ele vai ganhar, muitas vezes ele vai ganhar, né? E ele vai ganhar uma grana de você. Às vezes vai ganhar 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, não sei quanto que ele ganhava como PJ. Um colega dele que saiu da sua empresa e não tem muito vínculo com você, vai ver, pô, esse cara tirou 100 mil, eu também fui PJ naquela época, e ele vai te processar. E aí vai vir um outro e vai vir um outro. O que que acontece? Você tem um risco muito alto que você não tá vendo agora. No curto prazo você não vê. Beleza, você quer montar o time todo PJ? Saiba desse risco. Saiba que você não tem margem de lucro de 50%, amigo. Sua margem de lucro é de 20%, porque você não está provisionando todo esse risco trabalhista que você tem. Então, o que que você pode fazer nesse caso? Provisionar. Não vai pegar esse dinheiro todo que você lucrou no PJ e comprar em Porsche, né? Não vai ser o caminho.
beleza? Por outro lado, pensar um pouquinho nisso também. Às vezes você vê alguém falar: "Minha margem é de 50% na agência", fala assim: "Pô, é todo mundo PJ e você embolsa isso como lucro", né. Cara, beleza, faz parte do game, muita gente prospera assim, mas muita gente quebra a cara. E eu vi muita agência de 2020 para cá, teve um boom, né, da agência de performance, de tráfego, que trabalhou todo mundo PJ e começou a tomar processo trabalhista recentemente. E assim, esses processos podem durar, se não me engano, são 5 anos, vocês me corrijam aí. Então, 5 anos depois que a pessoa saiu da empresa, ela ainda pode processar. Uma coisa que aconteceu comigo também uma vez, foram avaliar a nossa empresa para aquisição e perguntaram: "Vocês têm funcionário PJ?" Eu falei: "Não". "Beleza, isso já economiza uma grana sua. Então, na hora de vender a sua empresa, isso é avaliado". Eu sei que a agência não é tão focada em avaliação para venda, mas entenda que isso é olhado pelo mercado. Então, já falei do primeiro ponto, que é rotatividade, desse segundo ponto, que é essa segurança da empresa, mas vamos falar do que interessa, né? A produtividade, a produção. Juntando um pouco disso, né, de rotatividade, com a questão de você poder realmente cobrar essa pessoa, realmente montar um plano de carreira para ela, o CLT te deixa muito tranquilo para você pensar o longo prazo da sua empresa. É mais caro, baixa sua margem de lucro, mas te deixa muito mais tranquilo. Se você realmente for consciente do que você está fazendo, né? Você sabe que você vai ficar muito mais tranquilo com uma equipe CLT. Isso vai permitir para você também ter um game com pessoas que também estão ali, todo mundo no mesmo barco, assim. Isso é uma coisa que às vezes não é percebido, né? Que eu falei de cultura lá, mas queria reforçar esse ponto, assim. Eu não vejo tão claro, e eu sei que tem empresas que fazem isso tão bem, mas eu não vi ao longo desse tempo agências formarem uma cultura muito forte com todo mundo PJ. Eu vi as agências top que eu conheço, sabe aquelas melhores agências que a gente vê ganhando os prêmios lá da RD, que ganha prêmio, enfim, fora do Brasil. Essa galera, todo mundo CLT, todo mundo CLT. É raro ter um PJ ali, às vezes tem, tá? É normal ter pessoas PJs ali em algumas áreas, os prestadores de serviço. Isso pode acontecer sim, mas o core ali daquela empresa é CLT. Então você olha para as grandes, vai ver como é que eles estão. Ah, Renan, mas eu vi uma aqui, uma grande, que é todo mundo é PJ e tal. Cara, provavelmente é exceção e provavelmente se você abrir ali a cortina, tem muita outra coisa errada atrás daquela brincadeira. Eu falo que, poxa, se a empresa está rompendo essa regra, tá? Porque é romper uma regra, ela também está rompendo outras normalmente, beleza? Então, isso passa um comunicado para sua equipe, que às vezes a sua equipe também pode ser uma equipe que vai romper regras. Então, assim, culturalmente, a gente tem até um valor lá no Reportei sobre isso, né? Eu acho que isso é importante, que é, cara, procura fazer a coisa certa, né? O certo, aquela coisa que é o que está correto, que está na lei, é o jogo de quem realmente é esperto. A malandragem de verdade é fazer as coisas darem certo dentro das regras que se foram estabelecidas. E aquela ideia de, pô, vou driblar aqui, isso pode acontecer durante um tempo, mas talvez não dure, não dê certo para todo mundo o tempo todo, beleza? Então, tomar muito cuidado, porque se você acha que está sendo o malandro da história e daqui 2, 3 anos você vai olhar e você era o otário e não sabia disso. Eu sei que isso aqui é muito polêmico, tá? É óbvio que eu tô. Para algumas pessoas eu tô falando uma coisa absurda. Como assim? PJ não tem cultura, eu não posso dar férias, 13ª, eu tô correndo risco. Cara, converse com qualquer advogado, você vai entender o que está acontecendo aqui. Converse realmente com especialistas, né? Você não é especialista na sua área? Converse com especialistas trabalhistas, se certifique disso. Não há contratinho que te salve disso, tá? Há algumas regras sim, mas a maioria delas, eu digo que 99% das agências que contratam PJ não seguem e nem sabem como as regras são nesse sentido. Lembrando que também não é xiita, não é para você ter todo mundo CLT, você pode começar PJ, às vezes tem uma parte da sua equipe PJ, não tem problema, isso acontece, mas saiba que o caminho que você quer seguir é de se regularizar, de deixar tudo certinho.